Fernando já na primeira refeição dele. Eu e o meu marido comemos em um dia Cardio de volta. 50 gramas de proteína. O objetivo hoje com a sua dieta, qual é? Meus macros também não contam. Bom dia, gente. Bem-vindos a esse vídeo sobre a nossa dieta, o que esse casal fitness come em um dia. Claramente, o Fernando já está na academia. Eu acordei um pouquinho mais tarde que ele, não consegui acordar exatamente junto com ele. Ele já tá na escada aí, quase terminando o cardio dele. O Fernando, todos os dias, também faz abdominais, tá? Depois do cardio dele. Todo santo dia ele faz stomach vacuums também. Eu antigamente fazia abdominais também, mas eu parei, gente. Preguiça. Abdominais nunca foram meus exercícios favoritos. E tá tudo certo, gente. Não estou buscando o tanquinho neste momento da minha vida. Mas enfim, compartilhando aí com vocês essa rotina da manhã que o Fernando faz todo santo dia. E assim que ele chega do cardio, a primeira coisa, ele já prepara aí o shotzinho dele de água com limão e vinagre de maçã antes da primeira refeição dele. Bom dia, gente. Bom dia. Começando aqui com o meu cafezinho preto, que é assim que eu começo meus dias geralmente. E o Fernando já na primeira refeição dele, vocês viram ele preparando ali, ó. Aí tem quanto? O que tem aí, Fê, de ovos? Tem 2 ovos inteiros e 250 gramas de egg whites. Isso, 2 ovos inteiros, 250 ml de claras de ovos líquidas com cogumelos. E aqui tem quanto de aveia? É um overnight oats, ele deixou 55 gramas. de ontem pra hoje na geladeira. 55 gramas de aveia com água. Whey protein. Uma dose, né? Uma dose de whey e tem frutas. Ele coloca frutas vermelhas, banana e cafezinho preto. Bom dia, gente, bom dia e bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Começando hoje um vídeo nesta terça-feira, hoje é dia 30 de julho. Nossa, gente, estamos quase em agosto. 8h53 da manhã agora, lógico que eu já acordei cedo, vocês viram, né? Mas vamos ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um vídeo sobre o que eu e o meu marido comemos em um dia para secar, tá? Vou compartilhar no dia de hoje com vocês um pouco da nossa rotina, tá? Fitness, tudo que a gente faz em um dia em relação a treino, cardios, o que eu como em um dia para secar, sendo uma mulher de 41 anos na menopausa, e o que o meu marido também treina e come em um dia, sendo um homem de 45 anos que leva uma vida estilo bodybuilder já há muitos anos, tá? Meu nome é Renata, como eu falei, tenho 41 anos, meu marido se chama Fernando, tem 45, e na verdade nós dois levamos um estilo de vida saudável já há mais de 20 anos, mas ele sempre foi mais aquele bodybuilder lifestyle mesmo, tá? Ele leva realmente uma vida como se fosse um atleta, né? Embora muitas mulheres comentem no meu canal dizendo que eu levo vida de atleta, eu não enxergo dessa forma, mas talvez seja, mas pelo fato de eu estar não me vendo de fora, eu não vejo dessa forma. Mas o meu marido, vocês vão ver durante o vídeo, que a dieta dele é diferente da minha, tá? Ele come mais vezes no dia. Eu diria que a dieta dele é um pouco mais restrita que a minha. Não sei se é. Parece que sim. Eu acho que é um pouco mais restrita que a minha. Não sei. No final das contas, vocês vão entender a nossa dieta. E é isso. Bom, acordamos 5 horas da manhã. Na verdade, assim, 4h30 da manhã ele acorda. Ele até acordou um pouco mais cedo que eu. Eu não acordo esse horário, gente, com ele todos os dias. É muito sofrido pra mim. Hoje foi muito sofrido, mas eu consegui acordar porque eu tinha que mostrar pra vocês essa rotina inteira. E pra que eu fosse
para que fosse possível mostrar isso, eu tive que acordar mais ou menos ali junto com ele. Tá? Como vocês viram, fizemos cardio bem cedinho. Eu algumas vezes faço esse cardio cedo também, mas eu acordo um pouquinho mais tarde que ele. Às vezes eu acordo às 5, às vezes às 5 e meia, tá? Ele já fez a primeira refeição dele. Eu vou tomar agora um café. Ele ainda tá deitado. O que acontece? Quando a gente acorda muito cedo assim, geralmente ele volta a deitar. Como eu sempre acordo, quando eu acordo cedo, acordo um pouquinho mais tarde, geralmente eu não volto a deitar. Eu não gosto porque me dá muita preguiça. Mas hoje realmente foi tão sofrido, que eu precisava dar mais esse cochilinho, tá? E é isso. Acho que eu falei muito, mas vamos lá. Vou fazer agora o café que eu tomo. Quando eu tenho o Super Coffee, eu tomo o Super Coffee como pré-treino. Como eu estou sem o Super Coffee, eu vou fazer aqui um latte, que seria mais ou menos um café com leite. Então eu vou mostrar pra vocês eu preparando. Pra você que já é minha amiga aqui do canal, né, já faz parte aqui do canal da Tia Rê, sabe que temos um ritual, todos os vídeos, que é o primeiro golinho de café com a Tia Rê. Então pega aí a sua bebidinha preferida, seu chazinho, sua aguinha, seu suco e vem dar esse primeiro golinho com a Tia Rê. Aqui ele está preparando a segunda refeição dele, 9h15 da manhã. Geralmente é mais ou menos sempre esse mesmo horário, né, Fê? Você tá fazendo o que agora? Mesma coisa, né? 2 ovos. 250 ml de claras de ovos líquidas que a gente usa. Ele tá colocando sal rosa. Eu sei que no Brasil não é comum, mas aqui a gente usa, pra não ficar jogando ovo fora, a gente usa claras de ovos líquidas assim, caixinha, que vale mais a pena, né? É isso. Aqui, gente, está pronto a segunda refeição do senhor Fernando, que são aqueles ovos lá que a gente já tinha mostrado. E aqui 2 fatias de Ezekiel Bread, que é um pão especial, que eu já falei sobre ele, é um pão que vai no congelador. É um pão de grãos germinados. Ele só pode ficar no freezer com manteiga e cafezinho preto. Essa é a sua segunda refeição e pré-treino, né? Vai treinar o que hoje? No braço. Hoje ele vai treinar braços, bracinhos, e eu vou treinar glúteos. Eu já estou pronta para ir pra academia. Meu marido ainda não está pronto, ele está no banheiro fazendo o número 2. Mostrar para vocês uma coisa que eu sempre levo pro meu treino: água com sal, tá? Eu treino em jejum, entre aspas. A única coisa que eu coloquei, eu tomei café preto, sem nada. E agora aquele latte que foi leite de 100 ml só de leite de amêndoas. Ele tem a caloria muito baixa. Cada 250 ml ele tem 50 calorias, isso. E um pouquinho do creamer, que também é pouca caloria, tá? Só pra vocês saberem. Eu considero ainda que estou em jejum. Não como pré-treino, porque eu não gosto de comer de barriga cheia, é uma preferência pessoal. Eu estou numa fase da minha vida que não estou procurando ganhar massa muscular. Eu tô apenas querendo manter a massa muscular que eu já construí ao longo da minha vida. E manter aí um corpo fit, entendeu? Um corpo saudável, um corpo, lógico, com uma aparência que eu gosto. Não vou ser hipócrita, né? Mas é isso. Só pra vocês entenderem o meu objetivo. Agora bora pro treino. Vou falar aqui rapidinho com vocês, não vou me demorar muito, não vou falar demais. Eu quero que esse vídeo seja bem objetivo para mostrar aí a nossa rotina e a nossa dieta para secar. Eu falei lá sobre essa dieta que eu faço, que eu não tenho nenhum objetivo especial, porém eu gosto de ficar um pouco mais seca. Então o que eu como atualmente, essa minha dieta, é a dieta que eu faço para secar, tá? Eu não restringo demais. Eu sou uma pessoa que como poucas refeições por dia, vocês vão perceber ao longo do vídeo, mas eu vou explicando para vocês o porquê. E final de semana eu me permito comer o que eu gosto com a minha família. Meu marido tem um trabalho de influencer, ele faz muita parceria com restaurantes aqui em Orlando, então eu me permito no final de semana comer, tá? E vamos falar dos cardios. O cardio, quando eu acordo cedo, como eu falei, eu faço no condomínio, esteira ou escada, geralmente é esteira. E a segunda do dia, na hora do treino, faço essa caminhada, que são 20 minutos até a academia. Eu vou por opção andando, porque eu gosto dessa rotina. Já é o meu aquecimento pro treino. Eu chego lá, já caio pro treino. Quando eu termino o treino, eu ainda faço primeiro 15 a 20 minutos de sauna, que é algo que tem muitos benefícios para longevidade, enfim.
E depois tem mais 20 minutos da caminhada de volta para casa. Esse é o meu cardio pós-treino, tá? Só para vocês entenderem. Meninas, vou fazer uma observação aqui pra vocês, que muitas de vocês pedem muitas vezes pra me explicar o treino, tá? Vamos lá, o meu treino é assim, todas as vezes que eu gravo pra vocês, eu estou gravando neste momento a última série daquele exercício, tá? Todos os meus treinos são 4 séries de 12 a 15 repetições. Aí na cadeira abdutora eu sempre faço mais, faço 20 a 25, sempre fiz dessa forma, mas vocês não precisam fazer tudo isso, é uma coisa minha que eu faço, sempre fiz assim, tá? Em relação às sequências de exercícios, é exatamente a sequência que eu faço, é a sequência que eu gravo e posto aí pra vocês no vídeo, tá? Está na sequência correta, porém, em cada exercício já estou na última série. As we look up at the stars in the sky, did we ever stop and wondered why we let our love shine all through the night? Just you and me, babe, until the morning light. The morning light. So come on over, we can make it through. Take my hand, I know just what to do. Just what to do. On the beat, keep dancing through the night, keep dancing. Stay up until the morning light. The morning light. Don't be out of sight. On the beat, keep dancing through the night. We're dancing through the night. Stay up until the morning. Stay up until the morning light. I might go too fast. I don't care about those limits, 'cause I want this to last like nothing ever lasts before. I might go too fast. But suddenly I feel so rich. No, I don't know nothing. Oh, I can't let this slip, no. I gotta seize the moment. Have you even noticed? Are you thinking about me? Are you thinking about me? I'm having a hard time not doing anything other than thinking about you. So are you thinking about me? 'Cause I've been thinking about you. I've been thinking about you. Don't wanna go too fast, 'cause I know that people get scared sometimes. Hope it's not this time. Nós fizemos o treino
Consegui filmar só acho que 3 exercícios, ou 3 eu acho, dele, 3 ou 4 pra vocês. Mas foi o que deu, gente. Me agradeçam por isso. E agora, o cardio de volta. Eu fiz 20 minutos de sauna. O Fernando também veio andando, então ele fez 20 minutos de cardio. E agora vai ser mais os 20 da volta. E aí, na hora que chegar em casa, vou mostrar o meu pós-treino e o pós-treino dele. Gente, foda. Acabamos de chegar. Meu Deus. Pré-treino do Fernando é uma caixinha da clara de ovo líquida. Tem quanto de proteína nessa caixinha? 50. 50 gramas de proteína. E ele coloca o açúcar para ajudar a abrir, né, Absorção. A absorção. É mais Abrir a rápido. célula A mais rápida absorção da proteína no músculo. para ela receber a proteína. Ele mistura com maple syrup, esse aqui é o açúcar. É aquele melzinho que eu já falei pra vocês que às vezes eu uso pra adoçar minha matcha. Só ele, gente, eu não consigo fazer isso aí não. Quer dizer, até consigo, mas não tô aqui, entendeu? Não quero entrar nessa loucura não. Eu geralmente, essa hora, depois do treino, não tô te julgando. Nossa. Eu tomo o meu suco de salsão, que sobrou de ontem, com água de coco, só que a água de coco acabou. Então vai ser, eu coloco sempre também um pouquinho de sal, mais, pra me reidratar, porque mesmo aquela água que eu tomei, aquela garrafa de água já foi embora, gente, a hidratação dali. Eu fiz 20 minutos de sal, eu suei muito, nossa senhora. Um pouquinho de sal rosa, o resto do suco de salsão, nossa, é muita coisa esse suco. Ai, meu Deus. Mas eu vou tomar porque eu não gosto de guardar para 3 dias. Até 2 dias eu gosto, entendeu? Do suco, ele ainda tá fresco. Aí eu coloco também vinagre de maçã. Esse foi seu pós-treino, né? E depois daqui quanto tempo que você come? Aí daqui 1 hora ele faz uma refeição sólida. Aí depois vocês vão ver. E aí eu vou espremer meio limão. Ai, vai fazer muita falta a aguinha de coco, porque ela dá um sabor mais, sabe? Dá mais uma refrescância, dá um sabor mais gostoso, mas tá bom. Vamos lá, fazer o que tem que ser feito sem reclamar. Tá gostoso. Está muito bom. Eu vou tomar tudo isso aqui, aí eu vou tomar um banho, que eu gosto de comer limpa, de banho tomado, e vou preparar a minha primeira refeição e pós-treino. Bom, aqui está a minha primeira refeição do dia e pós-treino. Às vezes eu como uma panquequinha proteica, depende do que eu tô com vontade. Ou eu como isso aqui, é sempre isso, ou a panqueca proteica ou isso. Hoje deu vontade de comer isso. Aqui tem 100 gramas de um legumes que eu faço na air fryer. É uma mistura de abobrinha com pimentão, brócolis. Ai, tem mais coisas que eu não sei. Aqui tem um ovo inteiro, meia xícara de claras de ovos líquidas mexido com sementes de abóbora. Aqui tem meia banana com canela e um fiozinho de mel. E aqui bolacha de arroz. Eu gosto de comer porque substitui o pão e não tem glúten, com manteiga. E essa é a minha primeira refeição. E depois dessa refeição ainda tem um negocinho que eu gosto muito de tomar, que já eu mostro pra vocês. Eu vou preparar aqui agora pra mim uma matcha com colágeno, tá? E vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse leite de amêndoas é o que eu uso, tá? A cada 240 ml só 50 calorias. Porém, eu não uso
Todas as vezes que eu faço, eu nunca uso toda essa medida, tá? Eu vou usar agora 140 ml, mais ou menos, que vai dar... acho que umas 30 calorias por aí. Umas 30, 40, acho que umas 30. Não, nem isso. Se tem 50, acho que dá umas 30 calorias. E eu uso também esse creamer. O que é o creamer? É um leite mais grossinho, que tem sabor de baunilha. Ele tem sim um pouquinho de açúcar a cada 15 ml. Eu só uso 15 ml, ele tem 3 gramas de açúcar e 20 calorias só, tá? Minha dieta, como eu falei, não é uma dieta super restrita. Eu tenho ali um pouquinho de alguma coisa que eu gosto, que me dá prazer de tomar ou de comer. E é isso. Foi sem querer um pouquinho a mais. Agora eu vou esquentar no micro-ondas. Fazer o quê? Aqui, meninas, essa é a refeição sólida do Fernando. Sólida entre aspas, né? Tá mais pra papinha de neném. O que tem aí? É mais um overnight oats, né? É igual de manhã, não é? Só que tem granola. Ele Aumentar o adiciona- carboidrato. Ele adiciona granola. Então aí tem quantas gramas de aveia? 55 e 60 de granola. E E whey protein. 50 gramas de aveia, 60 de granola e um scoop de proteína. De proteína. E uma dose de proteína. Que horas são agora? 1,5. 1h30 da tarde. Essa, na verdade, é sua terceira refeição, né? Nossa, que é a quarta. Não, aquele do pós-treino não foi uma refeição, né? Foi 50 um gramas pós-treino. 50 gramas de proteína é uma refeição. Ah, mas... 50 gramas de proteína é uma refeição. Não é Tá, snack, é e refeição. café preto, é isso. Isso aqui tem mais 40 gramas de proteína. Isso aqui é outra refeição. É outra refeição. E depois tem outras 3,5 que é mais 40 gramas de proteína. Agora são 3h30 da tarde e eu sigo sem comer porque eu não estou com fome. Eu não sei quanto tempo faz que eu comi, não lembro que horas que era que eu comi, não lembro. Preciso ver aqui a hora que eu gravei. Mas o Fernando, depois daquela refeição... Quantas horas faz que você comeu? Foi 2, né? 2. Faz 2 horas que ele comeu, ele come mais ou menos nessa frequência. De 2 em 2 a 3 em... Geralmente, chega a ser, Fê, 2 em 2? Não, 2 em né? 2. É 2 em 2? Duas. Às vezes 2 horas e meia. Mas 3 não. 3 3 não. Ele fica com muita fome. Ele começa a ter vontade de comer o mundo. Ele tá preparando um lanchinho proteico aqui pra ele. Vou mostrar pra vocês. Ele tá preparando aqui um sanduíche proteico com peito de peru. Você vai colocar quanto, Fê? Cada um desses tem quanto? Tem 5. Cada fatia tem 5 gramas. Aqui tem 20 gramas. Aqui tem 20 gramas. Mais 20 são 30 gramas de proteína ali. Mas da onde tá vindo as outras 10? 5 de cada Ezekiel Bread. Cada um tem 5 gramas? É mesmo, sabia. Então, ele vai... Eu amo esse pão, eu não sabia que cada um deles tem 5 gramas de proteína. Ele vai fazer 2, na verdade, um pra ele e um pro meu filho. Eu não vou mostrar hoje a dieta do meu filho, porque ele não tá hoje... Ele chegou ontem da namorada, não tá com a dieta 100%. Mas, ó lá, ele tá fazendo um pra ele e um pro Cauã, que é o nosso filho que também treina, né? Quem não conhece, ele também treina. Mas por que tem que usar a manteiga? Fonte de gordura. Ele usa a manteiga, poderia ser outra coisa, mas ele usa a manteiga. Poderia ser avocado, não? Poderia ser abacate, poderia ser azeite de oliva extra virgem, poderia ser queijo. Você não vai pôr queijo? Não. Então, ele não vai pôr queijo. Porque eu já coloquei a gordura Isso, a gordura da manteiga. Agora por que eu coloco mostarda? Pra dar sabor. Porque é sem calorias, pode colocar o quanto você quiser. O sabor e tem nada de calorias. Deixa eu mostrar aqui, gente. Mostarda é uma coisa ótima. Não consigo pegar. Pra vocês usarem na dieta. Tem 0 calorias a cada 5 gramas. É lógico que eu prefiro maionese, mas olha isso. Vai ficar top. Cauã, tá pronto. Bom, gente, eu vi lá que vai fazer 3 horas que eu comi. Geralmente eu não como, tá? Mas o Fernando, vocês deviam comer, vou comer, tá? Como parte aí
da minha dieta, porque esse pão é extremamente saudável. E eu vou comer, lógico, no meu caso, eu vou comer só com 2 fatias de peito de peru, porque senão eu acho que vai me dar gases, vai ser muita coisa pra mim. E eu até comentei nos últimos vídeos, pra quem não assistiu, que eu tô tendo mais fome. Por quê? Final de semana, eu, né, chutei o pau da barraca, assim, comi coisas fora da dieta. E aí eu sinto que, assim, na segunda e na terça, eu fico com mais, falar aqui, cravings, mais vontade de comer coisas assim, sabe? O corpo fica pedindo, isso é normal. Então, às vezes à noite me vem a vontade de comer as coisas, sabe? Eu não fico satisfeita fazendo minha última refeição. Então, eu acho que isso vai me ajudar. Eu vou fazer esse lanchinho, vai ser o meu almoço. Antes que vocês perguntem, vocês não almoçam comida? Não, a gente não tem esse hábito, gente. Aqui fora nos Estados Unidos é normal você almoçar um lanche. Poderia ser um bowl de salada, um bowl de legumes, como às vezes eu comia. Só que como eu já comi os legumes no café da manhã, então não vou comer agora de novo. Então vou fazer agora esse sanduichinho proteico e aí à noite vocês vão ver a minha última refeição. E aqui está o Fernando já comendo dele, ó, que é o que eu falei pra vocês. Pepsi Zero, e é isso. Bom, gente, aqui é refeição número 2. Ah, cara, eu queria deixar o som do negócio que você tá falando. Vou fazer um cafezinho aqui, cozinheira. É um chazinho assim, ó. Chazinho camomila. Não é. Esse é o único que eu já vi você falando. É green tea matcha. Esse aqui é green tea matcha, matcha latte, Não é matcha latte. é matcha frappe. Agora são 6h30, senhor Fernando já fazendo a última refeição dele. Mas, explica para as pessoas que geralmente não é isso que você come, né? Geralmente É mais uma caixinha de claras de ovos. Mas eu decidi comer porque eu tô Mas ele decidiu, como ele tá com muita fome, ele vai comer um hambúrguer de carne moída, que é uma carne muito boa. Ele vai comer só a carne, com queijo em cima. Só carne só. Essa carne aqui é uma carne maravilhosa, uma carne orgânica, sem adição de antibióticos, sem hormônios de crescimento. E é isso, vai ser a última refeição dele. Ele geralmente acaba mais cedo que eu, tá vendo? Eu até gostaria de acabar mais cedo, mas ultimamente não tenho conseguido. Geralmente eu encerro 7h30, 8 horas. Por que você tá comendo a carne? Porque ela tem mais gordura. A carne tem mais gordura, então ela vai segurar minha fome por mais tempo. Agora de ovo não, é muito rápido a absorção. Tá, agora explica um pouquinho, só assim, bem brevemente, para as pessoas sobre a sua dieta. O seu objetivo hoje com a sua dieta, qual é? Assim, né? Meu objetivo é só manter o corpo mais seco que eu tô, né? Só manter seco, né? Não tô fazendo nada para ganhar, só manter. Então para manter seco eu preciso fazer esse calorie deficit, como é que fala em português? Déficit calórico. Isso. Porque você tem... gente, ele é o premiado que tem facilidade de perder peso, que ele não gosta. Pra mim isso é bom, mas pra ele é ruim, né? E ele tem que comer. E assim, explica o que você faz em relação às refeições livres. Na verdade... Não explica. Vamos deixar para um próximo vídeo. Pergunta pra elas se elas querem o vídeo. se vocês quiserem saber o segredo dos meus tirimeus, como eu não fico gordo, vocês sabem no próximo vídeo. Isso, gente. Eu ainda vou fazer minha última refeição, daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Pra quem não sabe, quem sabe que eu faço sempre uma caminhada no final do dia, porém, o mundo está caindo lá fora, então não sei se eu vou caminhar hoje, não sei. Então, mas de qualquer forma ainda tenho minha última refeição, tá? Eu tô pensando em fazer um próximo vídeo, se vocês disserem que querem, o que a gente come em um dia de refeição livre, os dois, tanto eu quanto ele, e aí nesse dia ele vai explicar o porquê ele faz a refeição livre, de que forma ele faz, como ele come nos dias de refeições livres, e eu também a mesma coisa. Comenta se vocês querem ou não. Vocês não têm noção do cheiro que tá isso aqui, dá até vontade, mas eu gosto de fazer uma refeição mais docinha antes de dormir, porque me cai melhor. Faz aí pra mim também, então. Não. Duas coisinhas. Meu filho enchendo o saco, não. Meu teriyaki. E assim, ó, ele com molhinho teriyaki, ó, mussarela. Quantas calorias você acha que você come por dia? 2.000 máximo. Umas 2.000, né? Máximo. Acho que é isso. Quanto você acha que você come de proteína por dia? Eu não conto. Média 250 a 300 todo dia. E de carboidrato? 150. De gordura você não sabe, tem uma base? Umas 50 só.
Entendi. O máximo de... Eu, particularmente, não conto calorias, não conto, nunca mais coloquei no aplicativo e meus macros também não contam. Eu tento sempre consumir proteína, né? Falo pra vocês, mas especialmente nesse vídeo, eu deixei aí pra vocês, em cada refeição que eu fiz, eu coloquei no FitnessPal só pra mostrar pra vocês quantas calorias teve cada refeição, pra vocês terem uma base. Não me venham com, você come pouco caloria. Eu já falei, eu sou uma mulher de 41 anos, na menopausa minha digestão não é a mesma, minha fome não é a mesma, então eu como quando eu tenho fome, sempre priorizando proteína, carboidratos bons, tento evitar o glúten o máximo possível, sempre incluo frutas e fibras na minha alimentação. Agora são 7h30, eu vou tomar banho ainda. Acabei de preparar uma panquequinha proteica pro meu filho, que é a mesma que eu vou fazer pra mim agora. Só que eu não vou deixar pronto. Eu vou só fazer a massa e deixar ali descansando enquanto eu tomo banho Rapidex. Aqui tem 70 gramas de banana amassada. Eu nunca uso uma banana inteira, tá? Eu sempre uso assim, meia banana. Eu peguei um ovo. Nossa, tá aqui, ó. Então foi 70 gramas de banana amassada, um ovo. Essa vai ser a minha última refeição, tá? Eu coloco adoçante porque sim, porque eu gosto que fica docinho, tá? Fica da sua preferência. Se você não quer usar adoçante, não precisa. E todos os dias, a minha última refeição, na maioria das vezes, eu quase não tenho mais comida panqueca, que hoje realmente estou com vontade. Eu sempre como um bowl com um kiwi, 100 gramas de frutas vermelhas, que mais? Um pote de iogurte grego com meia dose de whey, pasta de amendoim, sementes de cânhamo, que é o hemp seeds, e um pouquinho de granola, e um pouquinho de pasta de amendoim. É o que eu costumo comer. Mas hoje, como eu falei, tô com vontade de comer a panqueca, então é a panquequinha que será, tá? Eu vou colocar nessa massa 20 gramas de farinha de aveia, sem glúten. Eu compro essa aqui da Quaker, que é sem glúten, e na verdade eu compro aveia em flocos, e eu bato no liquidificador pra formar farinha, tá? 20 gramas de farinha de aveia. Eu gosto de colocar também um pouco de farinhas de amêndoas. Não sei, eu acho que a consistência fica melhor. É só uma preferência pessoal. Eu coloco apenas 15 gramas, tá? Nossa, deu 10 gramas só. 14 gramas de farinha de amêndoas. Eu vou misturar tudo muito bem. Eu vou adicionar meia dose de whey de chocolate na massa. E a outra meia dose, eu faço uma calda de whey, só que eu faço com a proteína de baunilha, que é de baunilha, de vanilla. Aqui eu coloco 15 gramas, que é o equivalente a meia dose de whey, de chocolate. Fica bem gostoso. Aí eu misturo tudo. E também uma preferência pessoal, eu coloco 30 gramas de mirtilos congelados na massa, fica muito bom. E coloco um quadradinho de chocolate 72%, tá? Que é esse aqui que eu sempre tenho em casa, não vivo sem esse chocolate. Às vezes no meio do dia dá vontade de comer uma coisinha docinha, eu vou lá, pego um quadradinho e como. Às vezes depois vai do almoço, quando eu almoço comida, ou da janta, se eu janto alguma coisa, enfim. Deu vontade, eu vou lá e como um quadradinho apenas e é o suficiente, me deixa satisfeita, mata aquela vontade de comer doce, sabe? Me faz muito bem, misturo. E agora pra finalizar, eu vou colocar o fermento em pó, que dá mais ou menos umas 2 gramas, tá? Como eu falei, eu vou deixar ali descansando. O que acontece? O segredo da panqueca pra ela ficar fofinha, tá? Com uma massa airada e fofinha, é você pôr o fermento e antes de você colocar na frigideira, você deixa a massa ali parada um pouco, que ela vai começar a formar aquelas bolinhas. E aí, antes de você pôr na frigideira, você não mexe ela mais. Só mexe agora pra misturar mesmo. Deixa ela quietinha ali e a hora que você for, a frigideira estiver quente, é só jogar lá dentro e é isso. Depois eu vou mostrar a cobertura pra vocês. Olha essa panqueca maravilhosa, quentinha. Agora, o que eu vou colocar aqui é a calda que eu fiz aqui, ó. Calda de meia dose de whey de baunilha. E aí eu vou colocando a olho
leite de amêndoas. Pode ser só com água também, tá? É que eu gosto que fica mais gostoso. E aí eu misturo nessa mistura 10 gramas, 10 a 15 gramas de uma calda de caramelo zero açúcar que eu tenho aqui. Gente, isso é opcional, é coisas que eu gosto de colocar na minha panqueca, entendeu? Minha dieta real pra vocês, sem sofrer, sem passar vontade, comendo o que gosta, entendeu? E aí, já na balança, acho que vocês não vão conseguir ver, ó, o número, mas aqui já tá zerado. Eu vou colocar pasta de amendoim em cima. Vou colocar umas 20 gramas. E vou espalhar. Isso vai misturar. Vai ficar uma coisa de outro mundo. Tem receita dessa panqueca já no canal. Voltem os vídeos, assistam os vídeos e vocês verão a receita, tá? É isso. Bom, agora são 8h15 da noite e encerrei o meu dia de refeições, de alimentação. Eu considero até que foi um bom horário, porque ultimamente às vezes eu tenho encerrado 9 horas, eu não gosto. Mas eu gosto mesmo de encerrar assim, tipo, no máximo dos máximos 7h30. Mas 8h15 ainda tá bom pra mim, entendeu? E é isso, essas foram as nossas refeições do dia. Essa é a minha dieta pra secar. Antigamente eu era uma pessoa que restringia demais. Eu comia, assim, muito poucas calorias. Eu não colocava quase nada das coisas que eu coloco hoje na minha dieta. Eu não comia fruta antigamente, eu tinha medo de engordar, eu achava que a fruta ia me engordar. Mas hoje eu como frutas e assim, eu sou muito mais feliz com a minha dieta hoje em dia. Do meu marido também, compartilhamos com vocês o que ele come em um dia para secar. E se vocês gostaram desse vídeo, me deixe seu like, me deixe seu comentário, compartilha com seus amigos para eles conhecerem o canal e se inscreve se você não for inscrito. Um super beijo para vocês, te vejo no próximo vídeo.